Salvador precisa priorizar a inclusão social, o combate à fome, a implementação de políticas habitacionais, o fomento à geração de emprego e renda, ou seja, que passe a ser uma cidade verdadeiramente do povo. Essa afirmação é do pré-candidato à Prefeitura de Salvador e coordenador geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, FETRAB, Kleber Rosa, com quem a gente conversa agora, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Sempre um prazer recebê-lo, Kleber. Tudo bom? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Issa Bahia. Pois é, a afirmação é essa e isso orienta o projeto que nós vamos defender para a nossa cidade. Eu fico vendo aqui bandeiras nobres, belíssimas, mas eu fico imaginando também você, prefeito já eleito. Qual é a distância entre essas propostas, essas pretensões para a prática? Porque a gente sabe, não governa sozinho. Hoje você tem uma Câmara Municipal que aprova ou não aprova as decisões da Prefeitura. É uma luta, sempre essa, não é? De fazer com que, de fato, uma gestão pública seja voltada aos interesses do povo. Como é que você, por exemplo, para a gente iniciar a conversa, Kleber, inclusão social e combate à fome. Como é que você pretende promover a inclusão social em Salvador, especialmente no que diz respeito ao combate à fome? Quais seriam suas principais ações nesse sentido? Veja, Jefferson, primeiro reconhecer que é uma luta, usar a expressão que você usou. É uma luta, e é mesmo, né? A arena da gestão política, da vida política, é uma arena de lutas, é uma arena de disputa, de concepção, de disputa de modelo e de disputa, sobretudo, de interesses. Ninguém governa senão para defender interesses. A diferença é que interesses o gestor vai defender. Interesses de quem? Interesses de que grupo? O que a gente vê é uma cidade de Salvador formatada, desenhada a partir de interesses que permanecem à frente da gestão municipal. Vou trazer um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo porque é o que as pessoas conseguem compreender quando a gente traz e defende a posição. Um dos últimos pontos que a proposta que a Prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores do ano passado, fechando o ano, foi a desafetação de áreas públicas do município. Ou seja, é uma espécie de autorização para a venda de territórios, de patrimônio público de uma forma geral. Inclusive, muito questionado o projeto, porque algumas dessas áreas, inclusive, são áreas de preservação ambiental. Em seguida, saiu uma matéria de uma revista, se eu não me engano, a revista Veja, identificando o ACM Neto como uma das pessoas beneficiadas por uma possível venda de um terreno no Corredor da Vitória. O que é que nós estamos vendo aí? Primeiro perguntar, a quem interessa ao povo, a nossa população, né, que carece de serviços, de condição de vida, de dignidade, a Prefeitura vender terrenos? Justificativa, vai arrecadar. Quanto vai arrecadar? Quando a gente bota na balança, não se justifica. Sobretudo se a gente percebe que também uma das últimas ações da Prefeitura no ano passado, um pouco antes dessa, foi dar aí um valor, né, através de incentivos diversos aí, mais de 300 milhões para os empresários do setor de transporte, que é um serviço péssimo para a população. Um serviço ruim, de péssima qualidade, inseguro, caro e, consequentemente, excludente. E a palavra excludente aí não é para dar ênfase. Parte significativa da nossa população não tem acesso ao transporte público, ao ônibus. E ela exclui porque é cara e exclui porque é ruim. Uma outra parte que poderia pagar opta muitas vezes, nossa juventude principalmente, pela opção de deslocamento com motocicleta, se submetendo aí à violência do trânsito, acidente, ou seja, é um transporte que expulsa as pessoas, seja pela sua péssima qualidade, seja pelo seu preço. Observem como a Prefeitura, né, possibilita aí encher os cofres desses empresários com 300 milhões no mesmo momento em que dá um aumento para o transporte. Ou seja, não é nem 300 milhões
para baratear a passagem. Percebe? O que nós estamos... O que é que eu quero trazer com esses exemplos? Se faz escolhas quando se governa. Parece e é simples. Não estou falando que é simples resolver o problema, mas é simples fazer escolha quando a gente tem compromisso com um determinado setor. Na minha opinião, o gestor atual tem compromisso com setores que colocaram ele lá e ele está dando o seu retorno. O meu compromisso é com a população mais pobre. Meu compromisso é com a população carente, com a população excluída de direitos, excluída de dignidade. Não existe uma política nessa cidade voltada para atender, política séria, voltada para atender, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Existem os centro-pops, que são espaços de acolhimento das pessoas em situação de rua. O indivíduo pode ir ali tomar um banho, pegar um alimento, enfim. A previsão, de acordo com a necessidade, com a demanda, seriam ter 12 centros POPs em Salvador. Tinham 4, fecharam 2, só tem 2 funcionando. Mas, Kleber, eu quero insistir na pergunta inicial, porque, de fato, você se coloca numa postura muito nobre, muito digna de aplausos, vai de encontro aos interesses mais básicos, não é, do povo em geral. Agora, a gente vê que a realidade é bem diferente. Você mesmo disse, não é? Governa-se em função de determinados interesses. E que interesses são esses que estão sendo colocados na mesa? A Prefeitura de Salvador, historicamente, não vem sendo gerida por grupos de esquerda, não é verdade? Você é filiado ao PSOL, que é um partido que tem representatividade ainda muito pequena nas casas legislativas em geral. Em Salvador não é diferente. Como é que você espera viabilizar essas ideias todas? Como é que você espera ter o apoio numa eventual vitória sua à disputa pela Prefeitura de Salvador, se hoje o cenário não é favorável a esse tipo de proposta que você defende? Olha, sua pergunta ela é extremamente pertinente, porque inclusive ajuda a gente a caracterizar o que é a Câmara de Vereadores hoje, né? Câmara de Vereadores, ela é composta majoritariamente por vereadores também não comprometidos com a população. Tanto sim que aprova esses projetos da Prefeitura que são ruins para o povo, que beneficia as elites. No entanto, existem 2 possibilidades de aliança para um governante. Ou você se alia com a aristocracia, que está arraigada dentro dos espaços de poder. A Câmara de Vereadores é um exemplo, assim como a Câmara Federal é um exemplo. Ou a gente faz enfrentamento com o apoio popular. Qualquer governante que tem compromisso com o povo precisa governar aliado ao povo. E a pressão popular, a opinião pública, a participação popular, ela tem um papel fantástico, fundamental, na possibilidade de ajudar a tomar decisões. Nenhuma decisão, mesmo desses setores da elite, é tomada sem medir a opinião popular. Então, convencer o povo, se aliar com o povo, né, e fazer pressão para que os projetos de interesse popular sejam aprovados, é a receita. A receita é essa. E a gente consegue, Jefferson, fazer política, fazer enfrentamento com a qualidade da nossa ação. Vou dar um exemplo. Você falou que o pessoal tem poucos parlamentares e tem. Mas na Câmara Federal, os nossos parlamentares são gigantes. São poucos. No meio de 500, nós somos 12. Mas nós temos um comportamento, uma postura que se agiganta diante da defesa dos interesses daqueles setores os quais a gente representa. Então a política ela não é matemática. A possibilidade de ter sucesso num processo de disputa, ela não é exata. Ela mede diversos vetores. Um deles é a participação popular. Então, estimular, incentivar a participação popular de verdade, né? Criar conselhos populares, aliás, parte significativa desses conselhos que possibilita participação popular nas decisões dos governos, da prefeitura, já existem, já está lá na Constituição. Acontece que os governantes optam por não dialogar com o povo, porque quer decidir tudo, né, de forma cartorial. Então, 2 coisas. Primeiro, ter compromisso de verdade com aquilo que dói na nossa população. Segundo, fazer aliança prioritária com essa mesma população. Então, para mim, a receita é essa. E não deixar de reconhecer que não é tarefa fácil
o convite que eu faço para o nosso povo é topar, caminhar com a gente um processo de luta real. Porque essa cidade ela é controlada pelas elites. As elites estão arraigadas em todas as estruturas de poder. E para a gente fazer qualquer gestão que mude o eixo, que mude a prioridade, vai ser necessário fazer enfrentamento. E enfrentamento é uma coisa que nós estamos acostumados a fazer, né? É o que move a nossa militância, é o que move a nossa existência, é lutar primeiro pela nossa própria sobrevivência e depois por cada direito conquistado. Não existe nenhum direito que a gente tenha hoje que tenha sido doado, que tenha sido cedido. Todos os direitos são resultado de um processo de luta, de enfrentamento, de atividade política. Não é diferente numa gestão municipal comprometida com o projeto popular. É fazer luta política mesmo, né? Eu me recuso a pensar que um gestor comprometido com o povo tem que se resumir a um mero gerente do Estado, né? Tem governos aí, inclusive, identificados com setores da esquerda, que na verdade terminam se encastelando no poder e fazendo status de bom gestor, bom gerente, ou seja, gerencia as coisas como elas estão, entregam as contas públicas em dia, mas não mexe na desigualdade social. Aí é fácil. Não é isso. Não é isso que um gestor comprometido com o povo faz. O gestor comprometido com o povo faz luta, faz enfrentamento. Eu me lembro quando você saiu candidato ao governo do Estado nas últimas eleições e pelo simples fato de se apresentar como candidato, deixava claro que não estava apoiando a candidatura de Jerônimo Rodrigues, do PT, ou seja, um partido também historicamente de esquerda. E aí eu te pergunto, você deseja, tem havido articulações no sentido de angariar apoio de partidos que estejam na base do governo estadual, como PT, PCdoB, enfim, partidos que ou integrantes desses partidos que porventura possam estar do seu lado, apoiando mais você? Como é que tem sido essa articulação política, Kleber? De partidos, não. Institucionalmente, os partidos estão comprometidos, né, e vão permanecer lá onde estão. Não acredito que haja nenhum tipo de deslocamento. Mas de lideranças, sim. De grupos internos, sim. De setores do movimento social que compõem as estruturas desses partidos, sim. Eu tenho dedicado esses últimos dias a fazer diversas conversas com setores ligados ao campo de lá, entendeu? Setores que demonstram absoluta insatisfação de fazer campanha, de votar, de apoiar um candidato identificado claramente com uma trajetória política ligada a setores do mundo liberal, do centro-direita, né? A gente não pode esquecer que na história recente, o MDB foi o articulador do golpe contra Dilma, né? O MDB foi quem ficou no lugar, né? Indicou ali o vice, fez a manobra para ficar com a presidência, né? Só para dar um pequeno exemplo aqui, porque tem vários exemplos. A gente pode pegar, por exemplo, o candidato do governo, há pouco tempo ele estava no outro campo, ele foi secretário da gestão de ACM Neto, né? Ele foi presidente da Câmara eleito com apoio daquele grupo. E aí eu não quero nem discutir aqui o que motivou, o que levou a sair, a mudar. Isso é um outro debate que a gente faz. Nós estamos falando da trajetória, né? E eu não estou nem nesse momento qualificando ou desqualificando. Eu estou identificando fatos que são inegáveis. Então isso são características, né, que setores significativos do campo comprometido com a luta popular, com os movimentos sociais, não se sentem confortáveis de fazer campanha, né? E tem sinalizado para a gente, tem procurado, tem demonstrado disposição de caminhar ao nosso lado nesse processo, e eu estou extremamente satisfeito com isso, né, com os apoios, estou aberto e estou procurando dialogar e ampliar o máximo possível aí o nosso leque de possibilidades. Laís Rocha está acompanhando o nosso papo, quer fazer uma pergunta para você também. Kleber, oficialmente as campanhas eleitorais devem começar em agosto, mas a gente já tem toda uma movimentação acontecendo, os pré-candidatos apresentando as suas propostas à população. Um dos principais pontos que envolve essas discussões todas, trago a segurança pública como ponto importante nesse debate. Aproveitando que amanhã é dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, não é uma festa que reúne milhares de pessoas para reverenciar uma
divindade cultuada pelas religiões afro-brasileiras. Eu queria que você falasse para a gente como é que você planeja atuar para combater o racismo religioso e a intolerância religiosa. Muito bom, Laís, muito boa a sua pergunta, eu agradeço. Veja, quando a gente fala em gestão, a gente precisa falar em prioridades, né? Existe hoje, por exemplo, uma secretaria no âmbito do município, assim como tem no âmbito do estado também, que é a Secretaria, né, de Enfrentamento ao Racismo, né? SEMUR no município, SEPROME no estado, e isso obviamente revela que existe no âmbito desses órgãos, né, uma política voltada para combate ao racismo. A questão é, que espaço na prioridade essa política de fato ocupa? Eu, como ativista da luta racial, como militante do movimento negro, eu fui forjado para a militância política a partir do movimento negro, a partir da luta pelo enfrentamento ao racismo, né? Eu compreendo exatamente o que o racismo, qual é a faceta do racismo quando escolhe as religiões de matriz africana, né, como alvo dos seus ataques, né? Resultado de um processo de demonização da nossa fé, assim como houve também um ataque à nossa imagem, né? Ou seja, ao negro é atribuído todos os elementos negativos. É feio, é desumano, cultua o diabo e coisas desse tipo. Defender, proteger e garantir políticas de valorização das religiões de matriz africana é muito mais do que uma mera disputa de religião, né? E não passa pela negação de outras crenças. Passa por corrigir, por enfrentar um processo de desumanização da população negra. Porque esse processo de desumanização, de desvalorização daquilo que nós somos enquanto povo, é o que naturaliza, por exemplo, as nossas mortes cotidianas. Enquanto a gente morre aos montes nas nossas periferias, né, qualquer situação de violência que atinja uma pessoa ou um grupo que esteja fora desse universo, vou falar claramente, um jovem branco de classe média, isso vira comoção. Porque para aquele jovem branco, a naturalidade da morte não está posta. Então tudo isso está relacionado à intolerância religiosa, é um elemento de um processo de desumanização do nosso povo, né? Nós somos 80% dessa cidade. A nossa história, a nossa cultura, a nossa tradição constrói o que essa cidade é. Se a gente for pensar o carnaval, o que é o carnaval se não uma grande festa negra? Eu sei que falar isso as pessoas dizem, não, você está exagerando. Quando a gente vai analisar, quem faz essa festa é a população negra em todos os aspectos, do trabalho à produção artística. E você já disse que no carnaval é bem evidente o que você chama de uma espécie de apartheid social, não é verdade? Sim. É uma ocasião em que se acentuam muito essas diferenças sociais. Como é que você lidaria com essa questão, abordando principalmente os interesses dos ambulantes e dos cordeiros? Isso é interessantíssimo, né? Eu tenho feito esse debate e acompanhado os ambulantes já há algum tempo, né? Inclusive acompanhei aí o processo de fundação da associação. Hoje nós temos Grazi, que é a presidente da associação, uma menina valorosíssima, e é quem está promovendo essa visibilidade em relação a tudo que está acontecendo com os ambulantes. O que nós precisamos fazer é sempre pensar no processo de distribuição de renda. Observem que os cordeiros vão ganhar R$80, né? Vai ficar ali em 7 dias de trabalho, vai ganhar ali em torno de R$400, R$450, talvez R$500, mais ou menos nessa faixa. Numa festa que mobiliza mais de 2 bilhões de reais, ou seja, existe uma parte dos segmentos que trabalham nessa indústria potente, essa indústria musical potente que produz riqueza e que termina se apropriando da maior parte, da parte significativa dessa riqueza. Enquanto que a maioria da população, né, fica com a parte menor. Eu não quero chamar de migalha porque eu não quero desvalorizar aquilo que é garantido com o trabalho suado, mas é uma parte muito pequena que não garante
que não garante condições dignas de vida para essas pessoas que estão nesse trabalho. O trabalho, ele não é um trabalho com garantia de dignidade justamente por isso, né? O nível do esforço que os trabalhadores ambulantes fazem para o que eles ganham ao final é algo absurdo. A gente viu e vê todos os anos as pessoas dormindo na rua. Uma das coisas, inclusive, reivindicada pela associação, só para vocês terem delas, é a garantia de restaurante popular, para que eles possam almoçar, né, com preço acessível no circuito. Não existe esse cuidado com os ambulantes. E os ambulantes, gente, não é só alguém que tem uma oportunidadezinha de ganhar o dinheiro. Sem o trabalho dos ambulantes, o carnaval está comprometido. Não tem carnaval. Os ambulantes não podem pagar para trabalhar. É um absurdo. A parte mais frágil do ponto de vista econômico tem que pagar para trabalhar. É o único setor que trabalha no carnaval pagando. É o único. E presta um serviço sem o qual não tem carnaval. Sem os ambulantes e sem os cordeiros. Também. A gente não tem o carnaval. Embora esse debate sobre cordeiros exige algo mais profundo, né? Porque nós precisamos superar a corda. A corda, como você citou aqui, o carnaval como arena do apartheid, a corda é um dos principais símbolos desse apartheid, né? É a ideia da separação mesmo de quem pode e de quem não pode. Não estranhamente, é muito comum a gente ver, de quem olha de cima, essa divisão lá embaixo, do ponto de vista da cor. É muito nítido a gente ver, né, as pessoas brancas dentro da corda e as pessoas negras apertadas do lado de fora. Então essa demarcação que é possível ver, ela revela algo. Então a corda é um debate que a gente precisa fazer, inclusive, com muita seriedade, e eu posso garantir que numa gestão nossa nós vamos discutir o carnaval e fazer com que o carnaval ele expresse e valorize de fato o povo que produz essa festa em todos os seus aspectos, sobretudo do ponto de vista do aspecto cultural. Maravilha. Para a gente encerrar, Laís. No ano, Kleber, é importante trazer também esse debate, no ano em que os blocos afro completam 5 décadas, não é? A gente está falando aí de 50 anos do pioneirismo do Ilê Aie, 75 anos do Afoxé, Filhos de Gandhi, 45 Olodum, enfim, 30 anos da Banda de Dá, o poder da criação. Né? Tanto a prefeitura quanto o governo do estado escolheram como tema uma reverência à ancestralidade afro-brasileira. Para você, Kleber, qual a importância do poder público, né, para voltar as suas atenções para entidades como blocos afro e afoxés fora do ano eleitoral e para além do carnaval? Não, antes eu quero, inclusive, parabenizar o nosso mais belo dos belos, Ilê Aie. Eu espero, mais uma vez, estar desfilando com aquele manto lindo do Ilê Aie, subindo a senzala do Barro Preto, vai subindo participar o Curuzu. da saída, não vai? Claro. É imperdível, né? Com certeza. Imperdível. Eu não vou dizer que é o melhor do carnaval, não, porque o carnaval é todo bom, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais significativos e que, ao meu ver, reforça isso que eu estou falando, né? Quem é, de fato, que constrói essa indústria do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, tudo brota dali, tudo brota dessa produção, né? Eu acho, assim, eu quero parabenizar, inclusive, e reconhecer a importância do que o Estado e do que a Prefeitura está fazendo para os blocos afros nesse ano. Eu espero que isso não seja uma política que aconteça a cada 10 anos, em aniversários redondos, mas que tenha um olhar voltado para a valorização das nossas expressões artísticas no carnaval, como uma política permanente de Estado, como uma política permanente de governo. Isso passa não só por subsidiar o desfile, mas, por exemplo, como garantir a reestruturação dos circuitos onde a gente desfila, porque assim, eu já desfilei no Ilê 7 horas da manhã, depois de passar a noite toda e chegar no Campo Grande, a rua está vazia, não tem nada, a gente percebe a ausência absoluta, né, da própria presença do Estado, que abandona o circuito quando os blocos afros estão passando. Então é necessário que essa política ela seja uma política permanente em diversos aspectos. Então quero destacar aqui, para mim é um orgulho ter a mesma idade do Ilê. Então o Ilê faz 50 anos, eu faço também 50 anos. Então vou comemorar
essa data redonda, desfilando no Merecidamente. mais belo dos belos e tirando minha onda, porque eu também sou belo. Aí, legal. Kleber Rosa, olha, muito bom conversar com você, sempre papo bom, porque tem muita lucidez aí. E eu agradeço, tá certo? Boa sorte para você, um bom carnaval, um bom desfile pelo Ilê. E volte sempre, tá certo? Obrigado, fico muito grato sempre com a recepção aqui de vocês e deixo um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. Valeu, Kleber Rosa, pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo PSOL, tá aqui conosco, valeu, um abraço, 1 minuto para as 8 na Tarde FM.